Olá! Bem, hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante para quem gosta de fazer cirurgia de deformidade, para quem trata fraturas do anel pélvico, fraturas do sacro, fraturas instáveis ou ressecção de tumores nessa área, nos ossos dessa área, que precisa de uma fixação melhor, principalmente na base da coluna. Para quem trata espondilolistese de alto grau, também para quem trata escolioses degenerativas. Então, eu vou falar sobre a colocação de parafusos, tá? No osso do ilíaco para dar sustentação para a coluna, pois ele é a base ali da coluna. Então, quando a gente precisa de uma fixação melhor ali na base, a gente vai para os ilíacos, que são ossos grandes, que têm estruturas excelentes, robustas, com estoque ósseo bom, mesmo em pacientes com ossos às vezes um pouco mais osteoporóticos. A gente usa a estrutura de fazer uma fixação de base muito boa, né, e utilizar o máximo de osso que esse paciente tem. Então, o ilíaco muitas vezes é uma opção. E vou mostrar para vocês depois um caso que eu operei recentemente, de uma escoliose degenerativa de uma paciente um pouco mais de idade, com osteoporose, em que eu tive que descer para o ilíaco para dar uma sustentação para a coluna. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Anatomia, bem, isso aqui é a nossa coluna, né? Coluna cervical, essa que tem a artéria vertebral, passa por ela até C6. Depois vem a coluna torácica, onde estão ligadas pelas costelas, coluna lombar, 5 vértebras. E depois vem o sacro, tá? São essas vértebras unidas aqui. O sacro, o cóccix, tá? Isso aqui são os ossos ilíacos. Então, os ossos ilíacos, junto com o sacro, o ilíaco, essa asa aqui, ó, grande, esse osso grande, tá? Junto com o sacro, forma a bacia. A bacia, a estrutura que a gente vai estudar hoje aqui, que a gente vai dar ênfase, né? Para onde vai estar a colocação desses parafusos. Bem, então, quando a gente faz uma estrutura grande aqui em cima, quer dar uma base sólida, uma estrutura muito boa embaixo, a gente coloca parafusos de ilíaco. Tem duas formas. Parafuso de ilíaco tradicional, que a gente entra com esse parafuso, vê a espinha ilíaca, ponto de entrada nosso, tá? E a gente marca, né, olhando aqui, paciente de costas, tá? Então a gente marca. Ver essa estrutura aqui, quando dá essa voltinha aqui, a gente marca cerca de mais ou menos desse ponto 1 centímetro para dentro e 1 centímetro para baixo. Então esse é o ponto de entrada nosso. Vai com esse parafuso em direção à espinha ilíaca anterior inferior, que é aqui. Geralmente esse parafuso dá mais ou menos na faixa de 8 centímetros, e ele pega essa cortical, vai estar encostado na tábua interna, na tábua externa. É um parafuso que dá uma excelente pega. Existe uma modificação recente, o parafuso S2 alar ilíaco. Ele pega 3 corticais. Ponto de entrada dele é um pouquinho mais central. É aqui, ó. E as nossas construções dos parafusos vêm aqui. Parafuso de ilíaco, ele continua mais ou menos nessa mesma linha, tá? Ponto de entrada dele, esse é o forame de S1, tá? Esse é o forame de S2. Ponto de entrada dele, esse pretinho que eu marquei aqui já, ó. Aqui seria o ponto de entrada do parafuso ilíaco. Aqui é o ponto de entrada do S2 alar ilíaco. Consegue ver aqui? Tá? Entre o forame de S1 e o forame de S2, um pouquinho lateral a ele. Dizem que é 10 milímetros lateral ao começo desses dois forames, tá? A gente marca aqui e a gente lateraliza ele cerca de mais ou menos 30 a 40 graus, tá? Fazendo esse trajeto. Em direção também à espinha ilíaca anterior e inferior. Então ele vai ter um parafuso de mais ou menos entre 80 a 100 milímetros, ou seja, de 8 a 10 centímetros. Com uma inclinação caudal de cerca de 10. Bem, essas alterações que eu falei para vocês, entre 30 e 40, entre 10 e 20 de inclinação caudal, varia bastante de acordo com cada paciente, pois cada um tem uma angulação diferente da bacia, e a gente tem que levar em consideração isso. Existem algumas formas de colocar, ainda não está bem definido como se colocar esse parafuso, mas a forma mais segura, ao meu ponto de vista, que eu já coloquei vários parafusos desses, coloco eles na minha rotina de cirurgias, porque eu opero muita deformidade, colocar ele através de fluoroscopia, que é o raio-x. Raio-x no centro cirúrgico, o paciente vai estar deitado. Vou pegar uma bacia grande aqui para vocês verem. Essa aqui é uma bacia do tamanho normal, tá? Salbone. Então, o que a gente faz? Essa aqui é a parte de trás, tá? Onde estão as nádegas aqui, glúteos. E o paciente vai estar deitado assim, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui vai estar a cabeça, aqui vai estar os pés. Esse aqui é o cóccix, tá? Então, o ponto de entrada nosso, mais ou menos entre o forame de S1, que é esse forame aqui, e o forame de S2. Então, marca entre os dois, um pouquinho lateral, inclina 30 a 40 graus em direção
a espinha helica anterior e inferior, que é essa aqui, tá? E inclina ele caudal também, para ele passar bem próximo aqui, ó, da incisura esquiática, é um ponto que dá sustentação óssea também. E faz todo esse trajeto. Então, o ponto de entrada é aqui, então a gente coloca um probe e vem entrando, sentindo, pega essa primeira cortical aqui, cortical, tá? Da asa do sacro, pega a cortical do sacro aqui, na sacro ilíaca, pega a cortical do ilíaco aqui, ou seja, já pegou 3 corticais. E você vem descendo esse parafuso entre a tábua externa e a tábua interna do ilíaco, indo em direção ao teto do acetábulo e a espinha ilíaca anterior inferior. Tá? Então, esse parafuso vai dar uns 10 centímetros mais ou menos. Uma excelente fixação, às vezes mesmo em pacientes com osso osteoporótico. Tá? Então, essa fixação de base faz bilateral. Bem, por que fazer esses parafusos? Por quê? Bem, em 2003, o O'Brien fez um estudo que mostrou que existem algumas zonas de fixação nessa região, sacro-pélvico, são excelentes, tá? Ele dividiu em zonas, zona 1, zona 2 e zona 3. Zona 1, para a zona 3, uma fixação melhor. Então, por que fazer o S2 LR ilíaco? Porque ele vai da zona 1 à zona 3, tá? Ele dá uma excelente fixação, uma estrutura de fixação melhor que o parafuso de ilíaco, além de estar na mesma linha dos parafusos que se coloca na base do ilíaco. Então, a gente não precisa de colocar um conector, a gente chama aqui de conector cachimbo, né? Precisa de colocar um conector daqui do ilíaco para conseguir conectar na barra, na haste. Segue a mesma linha, mesma haste. E podemos hoje em dia, principalmente estruturas longas como essa, colocar 3, 4 hastes, principalmente na região lombar, para dar uma estrutura melhor, para evitar quebra, né, com os ciclos consecutivos ali dos pacientes no pós-operatório movimentando, evitar quebra desse material. Então coloca 3, 4 hastes para dar uma estrutura ainda mais rígida, dando uma fixação melhor ali. Bem, então ponto de fixação e algumas radiografias. A gente vai ver inicialmente na radiografia AP, tá? AP do sacro. Então o paciente vai estar aqui, eu vou colocar minha radiografia, vou mostrar isso para vocês na cirurgia que eu fiz. Coloco o AP, eu vou conseguir ver o forame sacral de S1 e aí eu vou inclinar, colocar o meu ponto de fixação e vou inclinar mais ou menos 10 a 40 graus. Eu faço uma obturador outlet, um raio-x, e aí eu vou conseguir ver a gota de lágrima e vou direcionar o meu probe, o número 2, para aquela gota de lágrima. Tá? Sentindo, escutando o barulho de entrar o probe, batendo com o martelinho lentamente e descendo ele. Depois eu venho com um probe bola, né? Tem uma bolinha na ponta, que é o feeling, para sentir se está tudo fechadinho, se não tem nenhum furo, nenhum escape. Então isso é muito importante também. Então aqui mostrando o parafuso, como é que ele fica, ele vai passar nesse trajeto, então ele vai ficar a estrutura dentro do osso, e vai passar bem próximo a essa cortical aqui de osso mais rígido, que vai dar mais sustentação ainda para esse parafuso, evitar de dar esse nervo ciático. Então ele não pode vazar, o parafuso tem que estar exatamente certinho na localização, tá? É importante ter precisão. Por quê? Olhando de fora, tá? Se esse parafuso escapa para fora, ele vaza aqui nessa cortical óssea aqui, ó, lábio externo, ele pode pegar a artéria glútea superior, tá? Pode pegar a artéria glútea ou artéria glútea. Não é legal nessas estruturas. Pegar uma lesão de artéria ali, não é legal. Ou seja, ele tem que ser precisamente nessa localização, tá? Ele é excelente fixação, vai te ajudar muito na cirurgia, tem que estar precisamente nessas estruturas que eu lhe falei. Então esse raio-x, primeiro AP para marcar o ponto de entrada, depois fazer um obturador outlet, você está passando certinho, e para evitar essas estruturas. Então vendo de trás, artéria glútea, tá? Pode passar nessa, está passando aqui, então errar esse parafuso da cortical externa é ruim, porque pode pegar a artéria, pode pegar o nervo. Errar para dentro, aqui ó, errar nessa cortical interna, também é muito ruim. Por quê? Porque algumas estruturas vão passar ali também. A artéria ilíaca comum está passando aqui, o nervo obturatório está passando ali, as raízes também estão passando ali para formar o nervo ciático. E errar para baixo, você vai acertar o nervo ciático. Horrível. Então são estruturas nobres que devem ser preservadas, né, na nossa cirurgia. Mas, teoricamente, esse é um parafuso que é bastante tranquilo de colocar e ele segue a conexão da nossa cirurgia, como mostra a figura. Então, vamos ver a cirurgia, né? Isto. Muito bem. Hi. Ok. Vem pra mim o martelo.
Raio. Raio. Isso, agora o que você vai fazer? Você vai rodar pra cá, vai. Vem, faz um raio. Isso, mais um. Essa é a gota de lágrima lá. Isso, muito bem. Então outra que eu tenho que procurar ela. Raio. Aí tô entrando já no... Raio. 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 Roda mais um pouquinho, consegue? Agora o que você vai fazer? Do jeito que tá aí, você vai rodar pro lado de lá. Do jeito que tá aí, você vai... Isso, muito bem. Agora você vai fazer um perfil pra mim. Isto, perfeito, amigão, ó. Mandou bem. Vem com o palpador, deixa meu dedinho lá, ó. E vou... Ah lá, S2. Bem a nível de S2. Ó. Aqui, Fábio, ó. Quantos centímetros deu aqui, ó? 100. É isso mesmo, pode montar esse parafuso. Me dá um... Não, dois. Ó, o número 2 de novo. Ó, pra testar de novo, né? Ver se eu tô no caminho certo. Raio. Tó. Dá, parafuso. Parafuso S2 alar. Raio. 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 Pega. Raio. Faz um raio. Aí, parafusão. Pode voltar. Tá pro lado de lá. Agora vamos botar o parafuso de cá, tá? Raio. Vai. Inclina. Raio. Raio. Isto. Raio. 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 Isto, muito bem. Agora faz pra mim aquele raio-x daquele jeito, lembra? Você vai inclinar primeiro pra cá, ó. Primeiro pra mim. Vai mais um pouco. Isto, muito bem. Vai assim. Raio. Mudou o som, quer dizer que eu estou entrando já no ilíaco. Raio. 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 Isso, agora você vai fazer do outro lado, para você. Só gira pro seu lado, faz favor. Isso, muito bem. Agora você vai fazer um perfil. Raio.
Deixa eu ver quantos centímetros foi.